Fala pessoal, tudo bem com vocês? Luiz Castro na mira, hein? Será que ele vai ser o novo técnico do Timão? Eu vou te contar essa história. Tem jogador liberado para o derby, vai poder jogar. E a rodada excelente para o Corinthians. Olha, os ventos estão mudando, será? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Gravando no sábado pós-rodada e, caramba, deu tudo certo. O Corinthians vai terminar a 32ª rodada ainda fora da zona do rebaixamento, independentemente do que aconteça. Mesmo que ele tome uma goleada para o Palmeiras, o Corinthians não entra mais na zona do rebaixamento, porque isso poderia acontecer. A gente tinha que entender o que iria acontecer. Na 31ª saiu, permaneceu ao encerramento da rodada, a 32ª continua fora da zona. O Corinthians é o 15º colocado nesse momento, com 35 pontos. Ainda está um pontinho da zona, está muito próximo. E se vencer o Palmeiras na segunda-feira, vai a 38, numa condição muito bacana, pode chegar não, chega a 13ª colocação, na verdade depende também, né? Chega a 13ª, porque o Criciúma joga com o Inter e tal, mas enfim, pode terminar numa condição muito melhor, eu acho que praticamente encaminha, até porque daria uma moral gigantesca, né? Você vencer o Clássico, a pontuação ficaria muito próximo ali de sair, restando 6 jogos para conquistar 5, 6 pontos aí para poder escapar definitivamente, com alguns jogos em casa em que o Corinthians pode muito bem vencer. Então, esse jogo ele selaria, né, quase que definitivamente, só não matematicamente, a permanência na Série A. E além de dar uma grande moral para esse, enfim, encerramento de temporada, apesar de tudo, depois de tudo que aconteceu. O fato é, todos os times nessa rodada que poderiam ultrapassar o Corinthians não venceram. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Vitória e entrou na zona. Caramba, 34 pontos, 17º colocado. Esse tá com cara de rebaixamento no ano do seu centenário. No ano do seu centenário tem um jogo atrasado ainda, né? Então são 7 jogos que o Furacão ainda tem para disputar, 4 deles em casa e vai precisar muito pontuar, só que em casa, cara. Eles venceram agora o Cruzeiro na rodada passada porque o Cruzeiro teve um jogador expulso com 5 segundos de jogo. De resto, tem tido dificuldades. Perderam o Botafogo, perderam vários jogos. Cuiabá e agora acabaram perdendo em casa para o Vitória, que é inimigo direto. O Vitória do Thiago Carpini, esse recuperou. Foi lá para 12º, 38 pontos conquistados. Que recuperação do Vitória, hein? Que recuperação do Vitória. Pois bem, o Atlético não venceu o seu jogo. Poderia ultrapassar o Corinthians, isso não aconteceu. O Juventude também perdeu em casa, esse jogo era difícil, né? Mas tomou 3 do Fortaleza. O Juventude é outro que está com cara de rebaixado. Então, assim, você tem o Goianiense e o Cuiabá, que praticamente já foram. O Juventude e o Atlético Paranaense, mas assim, estão com tudo. Eles ainda podem escapar, porque tem muita gente brigando ainda, mas eles estão com tudo para ocuparem, né, essas vagas restantes. O Bragantino não conseguiu ganhar em casa do Cuiabá, gente. É outro candidataço. É o primeiro fora da zona com 35 pontos. Ele só trocou de lugar com o Atlético Paranaense porque ele pontuou, mas não ganhou em casa do Cuiabá. Ou seja, ele está muito a perigo, até porque o Furacão tem um jogo a menos. Então, o Furacão, apesar de tudo, ainda pode escapar e colocar o Bragantino ali. Depois vem o Corinthians. Para vocês verem a situação delicada. Que tem 8 vitórias. Ele só tem mais vitórias que Cuiabá e Goianiense. De resto, ele tem o mesmo número de vitórias do Bragantino, do Juventude, e menos vitórias que Criciúma, que Atlético Paranaense, e aí que Fluminense, Vitória, Grêmio, todos esses têm mais vitórias que o Corinthians. Então, a situação ainda inspira cuidados, mas a rodada foi muito boa, porque não importa o que aconteça, o Corinthians permanece fora da zona. E aí vai precisar, né, nas próximas rodadas, continuar dependendo apenas de si para continuar ali fora na tabela. Esse jogo contra o Palmeiras, muita gente está perguntando, será que vai ter o Yuri Alberto, que pegou aquela punição e tudo mais? Efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele permite com que o jogador possa jogar até um novo julgamento, que ainda não foi marcado. Ou seja, o Yuri está liberado. Ele cumpriu a sua suspensão pelo 3º cartão, né, no jogo contra o Cuiabá. Então agora ele retorna normalmente. Ele pegou mais um jogo, né, porque ele já tinha cumprido um daquela expulsão contra o Flamengo. Foram 2 jogos. Já cumpriu um, precisa cumprir mais outro. Seria no derby. Com efeito suspensivo, ele continua jogando até um novo julgamento. O André Ramalho é a mesma coisa.
O André Ramalho pegou uma punição de 2 jogos no julgamento na semana passada, em que o cara até comparou ele a um pugilista. Meu Deus do céu. Mas, enfim, ele pegou 2 jogos pela sua expulsão no jogo contra o São Paulo, no clássico que foi disputado lá em Brasília, e ele estaria fora. Mas, nesse sábado, o Corinthians conseguiu ingressar com efeito suspensivo e, com isso, liberou o André Ramalho para poder jogar. Muito bom, né? Porque o Kaká não tem a sua vaga garantida. Ele que está machucado, né? Ele não jogou, ele saiu mais cedo no jogo contra o Cuiabá, não jogou contra o Racing, estava sendo preparado para esse jogo, mas aparentemente está fora. Pode ser que ele apareça, mas a informação preliminar é de que ele não vai poder jogar, então o André Ramalho vai jogar aí ou com o Félix Torres ou com o Gustavo Henrique. A gente não sabe exatamente quem que o Ramon vai botar em campo, mas importante, hein? Porque o André Ramalho não vem bem, aquela coisa toda, né? Eu acho que ele caiu muito tecnicamente, mas é um cara importante. E senão você teria que fazer uma dupla de zaga aí com Félix Torres e Gustavo Henrique e praticamente não tem nenhuma reposição aí no banco de reservas. Então seria muito complicado. Vamos lá, vamos falar sobre o que vocês querem saber. Luiz Castro. Gente, o Jorge Nicola conseguiu contato com o Luiz Castro. O Vitor Pozella ontem eu trouxe aqui que também conseguiu, né? Eu não consegui. Então, tô dando crédito aqui de jornalistas que conseguiram conversar com o treinador, que está de férias. Tem uma informação de que ele está na Bahia de férias. Essa informação eu também não consegui confirmar, mas que ele está descansando com a família na Bahia. E questionado sobre o retorno ao futebol brasileiro, se ele poderia treinar o Corinthians, a resposta dele ao Nicola foi: eu estou exausto, eu preciso descansar, foram 28 anos aí trabalhando ininterruptamente, eu preciso de um fôlego, depois eu vou ver o que eu faço. Então, nesse momento, estou descansando, estou precisando recarregar as baterias e está tudo certo, depois eu vou ver o que acontece. Claro, o Luiz Castro, o Samir Carvalho tem informação que ele foi oferecido, inclusive. O contato já existe, tá? O contato entre Corinthians e o staff do Luiz Castro ele já existe. A questão tá todo mundo em compasso de espera, eu trouxe isso para vocês ontem, né? Para entender se o Corinthians vai permanecer, vai disputar uma Sul-Americana, vai ter só o Campeonato Paulista e o Brasileiro, isso tudo muda, gente. O salário dele não é baixo, ele ganhava cerca de 2 milhões de reais para ele, para sua comissão no Botafogo. Na Arábia Saudita, então, nem se fala. Então, assim, provavelmente, para treinar um Memphis Depay, para uma folha de pagamento de mais de 20 milhões, ele vai querer valores ou vencimentos, digamos, pouposos, assim, né? Para poder comandar o Corinthians. E o Corinthians está disposto, porque entende que o Luiz Castro pode ser o cara de, enfim, uma reconstrução de um elenco que foi montado esse ano, que no ano que vem pode dar mais frutos ainda e com alguns reforços pontuais e um grande comandante para capitanear tudo isso. Então, todos os esforços nesse momento estão voltados para Luiz Castro, mas tem muita coisa para acontecer. Por isso que eu disse para vocês, em princípio, o Ramon Dias iria ser o comandante no derby nessa segunda-feira. Se ele perder o derby, provavelmente a situação vai ficar insustentável, porque a relação técnico e elenco já não é das melhores, Cada dia que passa eu recebo mais informações de um descontentamento do elenco. Os caras não estão gostando das escalações, das substituições, dos treinamentos. Eles não estão gostando da metodologia de trabalho. Confunde pra caramba o Emiliano e o Ramon, porque um diz uma coisa, outro diz outra. Então, não está tendo sintonia nesse sentido. Então, assim, o elenco já rachou total com a comissão técnica. Então, nesse sentido, o trabalho já terminou. Não tem mais como seguir. A questão é que você precisa cumprir esses jogos e tem um clássico nessa segunda-feira. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer nesses jogos finais. Se ele daqui, como eu falei para vocês, daqui 2, 3 jogos, encaminha a permanência, mas beleza, precisa cumprir aí o restante de jogos, aí o Corinthians vai tentar negociar com o Luiz Castro, chega antes, já começa a preparar o time pro ano que vem, daqui a pouco é férias, mas chega um pouquinho antes, se apresenta e tal, começa a conhecer o elenco. Não sei se eles vão conseguir convencer o cara que tá cansado e quer trabalhar só no ano que vem. O fato é que o Ramon não vai permanecer. Se ele ganha do Palmeiras, ele ganha um fôlego. Ele ganha um fôlego e uma tranquilidade para mais 2, 3 jogos. Mas ali na frente, ali na sequência, ele vai ser desligado. Ou antes do fim da temporada, ou no máximo, né, após a 38ª rodada, para o Corinthians pensar no ano que vem, e o nome é Luiz Castro. Então, nesse meio tempo, a negociação vai acontecer. Se ele vem agora, se ele vem depois, quanto que ele vai receber, se o Corinthians vai estar na A, vai estar na Sul-Americana, tudo isso vai ser definido nos próximos dias. O contato já existe, o Luiz Castro tem respondido aos jornalistas que conseguem falar com ele, dizendo: eu estou cansado, não estou pensando nisso agora, estou pensando no ano que vem. Claro, porque tem muita coisa em jogo ainda para acontecer, e é por isso que ele não vai confirmar
nada, né? Mas o fato é que o Corinthians quer o português. E você também quer? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!